Boa noite a todos, a paz do Senhor, os irmãos. Eu sou a pastora Tânia Barbosa. Estou hoje aqui para compartilhar com os irmãos uma mensagem no qual o Senhor me passou no ano de agosto de 2009, em um dos momentos assim difíceis que todos nós às vezes atravessamos. Quero dizer, um momento bem difícil. E esta mensagem eu saltei numa igreja ali em Cordovil, aliás, em Parada de Lucas, e fui assistir um culto ali. E o pastor pregava neste mesmo tema. Não que ele estivesse fora da mensagem, mas conforme o pastor pregava, eu recebia de uma maneira no qual está hoje aqui e eu vou passar aos irmãos. E quando eu cheguei em casa, eu falei para o meu filho assim: o culto para mim não acabou, ele está começando novamente agora. E me sentei e anotei tudo conforme o Senhor falou para mim naquele dia, lá em 2009, numa igreja ali, próxima à estação de Parada de Lucas, uma igreja metodista. E o Senhor falava para mim, e a mensagem está em 2 Reis 4, que diz: o Eliseu aumenta o azeite da viúva. E conforme o Senhor, eu tentava memorizar o que foi dito naquele culto, o Senhor falou para mim desta forma. E conforme o Senhor falou, eu anotei da mesma maneira que o Senhor falou para mim. Era 22 horas e 12 minutos. E eu fiquei até 23 horas e 50 minutos anotando da maneira que Deus falou para mim. O Senhor dizia para mim assim: você temente a Deus, está no Senhor e começa a vir algumas dificuldades. Como entender se você já está com dificuldades e continua com umas perdas e começa as suas coisas a serem subtraídas de você? Falei, meu Deus, o que é isso? Eu não estou compreendendo. Aí eu comecei a ler novamente a passagem e o Senhor falou para mim desta forma: como anda a sua botija de azeite? Então o Senhor tem momentos que nós estamos com as nossas botijas vazias e precisamos nos encher para permanecermos fazendo a obra, o querer, o ir do Senhor. Mas tem momentos que nós estamos com as nossas botijas cheias e precisamos encher as botijas do qual estão vazias. E o Elias foi levado na casa daquela viúva porque ele estava com a sua botija cheia. E ele precisava dividir com a viúva que não tinha nada. Então, em 1 Reis 4, no versículo 1, diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que teu servo temia o Senhor, e veio o Senhor credor a me levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me, que é que tu tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Até aqui. Então, a viúva naquele dia, ela não tinha nada. Ou seja, há momentos que nós pensamos que não temos nada. É ao contrário. Nós pensamos que não temos nada, mas é com o pouco que temos que o Senhor vai fazer a multiplicação. E Eliseu perguntou àquela viúva: que te hei de eu fazer? Declara-me. Assim, o Senhor te pergunta hoje: que te hei de eu fazer? Ele já sabe do que você precisa, ele conhece as suas necessidades, mas ele quer que você declare a ele. Porque quando você declara a ele, é sinal de que você está reconhecendo o Senhor como o único suficiente salvador da sua vida, daquela situação, daquela condição. E ele disse: que te hei de eu fazer? Declara-me. E ela disse: a tua serva não tem nada. Ou seja, ela pensa que não tinha nada, mas ela tinha de tudo. E Eliseu lhe disse: declara-me,
Assim, o Senhor te pergunta hoje. O Senhor já conhece as suas necessidades, sabe do que você precisa, certo? Mas Ele quer que você declare a Ele. Se você tem uma botija de azeite na sua casa espiritual, então você tem tudo e não lhe falta nada. E ainda vai precisar dos vasilhames dos vizinhos para distribuir do azeite que está sobrando. Ou seja, se você tem azeite de unção, pois uma obra de Deus sem a unção é um mero trabalho profissional. E Deus quer verdadeiros adoradores, como está lá em João 4, 24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então é necessário que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, independente das condições, da situação, dos problemas no qual estamos momentaneamente atravessando. Então, se você tem o azeite da fé, então você tem a certeza da vitória, independente do quadro que esteja se apresentando na sua vida. Ou seja, por quê? Porque em Hebreus 11:1, você tem a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova e a certeza das coisas que nem se veem. Por quê? Então você tem esse azeite, você tem o azeite da fé, e você tendo o azeite da fé, você tem de um tudo, porque é impossível agradar a Deus se você não tiver fé. Em Romanos 8,37, mas o Senhor diz assim, mas em todas as coisas somos mais que vencedor por meio daquele que nos amou. E o Senhor nos amou e nos amou primeiro, se entregou, se doou, se deu por cada um de nós, e muitos de nós nem o reconhecíamos, nem o víamos como Senhor, só Senhor dos senhores, só sabia que existe um Deus que criou o céu, que criou a terra, mas não conhecia verdadeiramente de o servir, não conhecia verdadeiramente de que Ele tudo pode, e que Ele te pergunta hoje, que te hei de eu fazer? Declara-me. Então o Senhor ainda fala, né? Em Salmo, Davi disse 37,5. Ou é isso que o Senhor quer que você faça com Ele? Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Tudo mais Ele fará. Então aquela viúva naquele dia, ela só tinha um pouquinho de azeite. Mas ela entregou aquele único pouquinho que ela tinha. Ela confiou. Tudo mais Ele fará. Ou seja, o Senhor vai fazer através do Senhor, através dos seus instrumentos, através dos seus vasos, através dos seus profetas, através de quem Ele quiser, porque Ele é soberano e tudo pode. Em Salmo 34,6, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e salvou de todas as suas angústias. Com certeza que a viúva naquele dia, naquela situação, ela via que ela só tinha aquele pouquinho de azeite. E ainda assim, com certeza, ela clamou, Senhor, eu só tenho meus 2 filhos, e meu marido era teu servo, era fiel a ti, morreu, e agora vem aí os senhores para levar os meus filhos para serem seus escravos. Que eu hei de fazer? Então o Senhor mandou Eliseu lá, na casa daquela viúva, para perguntar, que te hei de eu fazer? O Senhor já sabia que Eliseu estaria lá, que Eliseu supriria a necessidade daquela viúva. O Senhor usaria para multiplicar o seu azeite, para fazer dela uma viúva que não tinha de nada, uma empresária, crescer, ter, multiplicar com um pouquinho que ela tinha. Mas era necessário que ela reconhecesse que o pouco que ela tinha, ela teria que dividir. Ninguém nunca tem tão pouco que não possa se doar, e ninguém também nunca tem tanto que não precisa de receber. Então, desta forma, o Eliseu pergunta, se você tem o azeite da perseverança, o Senhor lhe diz, em Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Creia, será exaltado sobre este problema, pois nós somos as suas testemunhas, como está lá em Jeremias 17:7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Só o Senhor nos ensina a esperar e a perseverar.
Ainda em 2 Reis 4:2, Eliseu disse à viúva: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tu tens em casa. Ou seja, ela pensa que não tinha nada, mas ela tinha de um tudo. Na obra, se na sua casa espiritual, é necessário saber quais são os utensílios que você tem ali e os que você quer acrescentar. Deus já sabe o que você tem, afinal foi Ele mesmo que lhe deu azeite de unção, azeite de poder, azeite de amor, azeite de fé, azeite de perseverança, azeite de esperança, azeite de paz. Deus já sabe os utensílios que você tem ali, porque afinal foi Ele mesmo que lhe deu. Mas Ele quer saber, na sua obra espiritual, que quer que Ele te faça, o que Ele vai acrescentar para você. Ou seja, por que estás em desespero agora, se o Senhor já lhe disse, aquietai-vos? Deus quer fazer de você, Ele quer que você se humilhe. Quais são os utensílios que você quer acrescentar? Azeite de unção, azeite de poder. Esse tudo Ele já te deu. Agora, peça a Ele quais são os utensílios, quais as ferramentas espirituais que você quer colocar na sua casa em favor da obra, em favor, certo? Por isso o Senhor te chamou e encheu a sua botija de azeite, que já nem cabe em seu vasilhame, para que você encha as botijas vazias dos seus vizinhos, dos seus amigos, dos seus parentes, para que você distribua do azeite que está sobrando em você. Se você tem azeite de unção, dê um abraço no seu amigo. A unção que está em você passa. O poder de Deus, ele ultrapassa barreiras. E através de um abraço, de um aperto de mão, a unção que está em você vai passar ao seu irmão, porque é do Senhor, não é seu, só está em você. A unção de fé que está em você vai passar a seu irmão, porque só está em você. Então, o que acontece? Quais são as ferramentas que você quer acrescentar para que você venha distribuir desse azeite? Ou seja, divida com ele esse azeite que está sobrando em você. Peça do que dinheiro não compra. Azeite de fé, perseverança. Esse azeite não se compra na padaria, não se compra no mercado, não se compra em lugar nenhum. Isso é dom de Deus e vem do Senhor. Então o Senhor quer que você distribua o seu azeite ao seu irmão, do seu interior, o que você tem, compartilha com ele. Distribua. Quais são as ferramentas? Venda sem dinheiro aquilo que o Senhor te deu. Ele se vendeu por 30 moedas de prata, foi vendido, foi traído, para que hoje você seja comprado por um preço muito caro, o sangue de Cristo. Jesus te vê. Não se importe quem não vê Jesus em você. Ele te vê e você vê Jesus. Continue fazendo a obra, continue fazendo o que Ele te mandou fazer. Não importa nada, nada vai te parar. Não pare, faça o que Ele te mandou fazer, porque você custou muito caro para o Senhor, a seu sacrifício. Um sacrifício que dinheiro nenhum compra, dinheiro nenhum paga, mas Ele pagou por cada um de nós. Então não pare o que Ele te mandou fazer. Também venda sem dinheiro essa paz interior que dinheiro não compra e a sua botija está sobrando. E toda a sua dívida com o Senhor será paga através desse azeite. Trabalhe mais na obra do Senhor, mesmo que você seja só uma ovelhinha, aquela que acha que não tem valor, aquela que acha que eu não sou capaz, aquela que acha que diz que eu não sei fazer. Se empenhe mais, trabalhe mais, faça o que o seu coração tocar para fazer, porque Deus é que sonda, Ele é que conhece, e Ele sabe o seu desejo de fazer. Senhor, mas eu não sei, mas é Ele que te capacita. Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Então faça como Ele te mandou fazer.
Não tema o homem, tema somente a Deus. O homem não vê, mas Jesus te vê. Então, trabalhe mais na obra do Senhor, mesmo que você seja só uma ovelha. É necessário que as igrejas clamem pelo espírito da voluntariedade que está escasso nas igrejas. E não só na esfera espiritual, mas está escasso em todo lugar. Ninguém quer se doar, ninguém quer olhar o semelhante, ninguém quer ajudar o seu próximo. Mas é necessário que o espírito da voluntariedade ele esteja diante de nós, ele se proponha a fazer. Está nas tuas mãos para fazer, faça. Pode fazer, faça. Não tem condição, diga, Senhor, eu não sei como, eu não posso, mas se tu me capacitar, eu vou fazer e vou ajudar o meu irmão. Então faça como o Senhor te mandou fazer. Faça. Ainda que você pense que não pode fazer, o espírito da incredulidade está crescendo no meio da igreja e é chegado a hora de todos sermos juntos em Cristo Jesus, com a mesma fé, a mesma unidade de espírito, a mesma comunhão, como está lá em Amós 3,3. Andarão dois juntos, se não estiverem de comum acordo. Ou seja, não pode caminhar se você não concordar. Você não pode caminhar na obra de Deus se você não concorda com os mandamentos, com os propósitos, com os projetos de Deus. Peça força a Ele para você fazer aquilo que Ele quer que você faça. Peça a Ele para tirar de você aquilo que não tem condição. E vai fazer a obra, e vai fazer. Eliseu foi lá, se doou, foi lá atender aquela viúva. E o Senhor pode fazer de você a pessoa que vai atender as viúvas aí fora. Não literalmente a viúva, mas ao necessitado. Aquele que está lá precisando do seu socorro. E a sua omissão pode perder aquela alma lá fora. A sua omissão pode, aquela alma está na sua mão e você deixou passar. E naquele grande dia o Senhor vai cobrar de você. Se você pregou a palavra, se você fez a sua parte e aquela alma não se rendeu, a culpa não está em você. Como está lá em Ezequiel 3, a partir do 18 em diante. Se avisares ao justo para que não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque tu o avisaste e ele será salvo. Mas se não avisares ao justo para que não peque, e ele pecar, certamente morrerá no seu pecado, mas a sua alma requererei, o seu sangue Deus vai cobrar de nós. Então faça a sua parte que Deus te mandou fazer. É necessário que nós nos revestimos da fé, do poder de Deus, para compartilharmos com aquele que não tem. Mas o Senhor fala, a fé do tamanho de um grão de mostarda é mais do que necessário. É mais do que necessário para que ele possa agir. Então, Senhor, se a minha fé está pequena, acrescenta. Se o seu irmão está sem nenhuma, passe para ele. Mesmo que se você tiver só um grãozinho de mostarda, passe para ele, porque não vai faltar para você. Assim, o Senhor possa ainda trabalhar na sua vida, possa continuar trabalhando. E que o Senhor possa fazer em nós um instrumento. A viúva naquele dia, ela se doou. Ela só tinha aquele, mas ela obedeceu. E quando ela obedeceu e deu pouco que ela tinha, o azeite foi multiplicando, a botija foi enchendo. Então, quando nós estamos com a nossa botija vazia, aonde é que nós vamos encher a nossa botija? É na casa do Pai. Lá está cheio de azeite, lá está cheio de renovo. É como que você pega um copo d'água e você está com aquele copo cheio. Você deu sede, você bebeu um pouco, a água desceu. Daqui a pouco você botou lá e a água desceu. Você tornou a beber. Se você não esvaziar aquele copo para que você retorne à fonte, para tornar a encher daquele copo, não tem outra história. Ou ele vai ficar vazio, ou você vai lá encher. Assim somos nós na presença de Deus. Quando o meu copo ele está cheio, ou seja, são as mensagens que o Senhor dá a cada dia, a cada hora, a cada instante, ele fala, ele nos transmite o seu querer, a sua vontade. Então nosso copo fica cheio. E se eu não me esvaziar
daquela água que não é minha, mas vem do Espírito, e eu deixar aquela água parada, aquela água, ela vai ficar lá em xoxa, não serve daqui a pouco para mim mesmo, porque eu não renovei, e não serve para eu dar de beber a ninguém, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e se renova a cada instante. Então é necessário trocar da água. Então quando meu copo está cheio, eu preciso esvaziar. E se eu me esvaziei, eu vou à fonte, novamente, buscar daquela água. E quando eu vou à fonte buscar daquela água, eu fui na casa do Pai. Lá eu me enchi novamente da água que me esvaziou, da fé, da perseverança, do amor. O que esvaziou, o Senhor vai completar. E quando Ele completa, e é quando eu ler a mesma mensagem que eu já tinha antes, o Senhor renovou, o Senhor modificou, o Senhor acrescentou. Sabe por quê? Porque foi aquela água que eu fui lá e acrescentei da que eu já tinha. Foi aquela água que esvaziou e eu fui lá e busquei uma água nova, uma água viva, uma água eficaz. Assim somos nós na presença de Deus. Se seu copo está cheio, beba e distribua para quem está vazio. E se ele está vazio, vai encher o seu copo. Vai renovar da sua unção, vai renovar da sua água, vai buscar do seu azeite. E assim aquela viúva fez. Ela só tinha um pouquinho. E aquele um pouquinho que ela tinha, ela dividiu, ela se esvaziou. Aí o Senhor deu novamente um monte de azeite, todo cheio de fé, de amor, de perseverança, de confiança, de esperança. Multiplicou por completo todas as áreas da vida daquela viúva. E assim o Senhor possa fazer ainda no dia de hoje, na sua vida. Não se preocupe com o problema, não se preocupe com as condições. Se preocupa de estar firme na presença de Deus. As adversidades vêm, as afrontas vêm, mas maior do que tudo isso é a força de Deus que está em nós. Que os irmãos possam receber essa palavra e que o Senhor continue me enchendo do seu azeite, renovando, porque eu preciso. Assim eu quero deixar aos irmãos, que os irmãos possam receber essa palavra com a mesma unção, com o mesmo poder que eu tenho recebido direto dos céus. O Senhor fala, Ele também possa falar com cada um. Fiquem na paz. Jesus abençoe a todos. Amém e amém. Assim seja.